É hoje que eu vou conseguir meditar com as dicas do bem-estar. Mas hoje é dia 30, amanhã é dia 1º, dia que tem que pagar o condomínio, não posso esquecer disso. Volta, Fernando, volta outros. Falando em voltar, ontem voltei do Rio de Janeiro, mas estava muito trânsito. Eu já estou pensando em trânsito, gente, estou pensando em condomínio, estou pensando em conta. Gente, a Mari está melhor que eu. Será que meditação é não pensar em nada, gente? Ai, será que se eu penso, então eu não estou meditando? Mas eu estou pensando sobre a meditação. Então eu não estou sentindo os benefícios da meditação? Bom, dizem que meditar é bom para baixar o colesterol, ficar mais concentrado. Ai, poxa, já perdi a concentração na meditação, já estou pensando aqui no bem-estar, no que a gente vai falar sobre meditação. Ai, não, meditar. Ah, acho que deve ser coisa para monge budista. Não consigo, não. Será, gente? Bom dia! Será que meditar é só para os monges budistas? Vamos falar sobre isso hoje com 2 especialistas. Bom dia, Mari. Bom dia. Temos 2 especialistas no assunto que vão ajudar bastante a gente a aquietar a mente. Um, Dr. Tássio Adoni, está sempre aqui conosco, neurologista. Bom dia, doutor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Mari. Bom dia. Nós temos hoje também pela primeira vez a doutora Mariela Silveira, que é pós-graduada em terapia cognitiva. Veio de Gramado participar do bem-estar. Bom dia, bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom Bom dia. dia a todos. Obrigada. Bom dia. Para a gente começar, doutor Tarso, por que a meditação faz tão bem para o nosso corpo? Olha, a maneira mais fácil da gente entender é que a meditação tira a gente do piloto automático. A gente está o dia inteiro pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, sem um momento em que a gente pode parar e prestar atenção exatamente o que aflige a gente naquele momento, quais são as nossas prioridades, por que eu tomei determinada atitude. Então, o fato de eu desligar o piloto automático e prestar atenção em mim, isso claramente traz um benefício. Por exemplo, está no carro dirigindo e começa a ficar irritado, o trânsito, pensando em 1000 coisas. Se você parar e pensar naquela situação, você consegue perceber, por exemplo, saindo do piloto automático, que você está muito tenso segurando o volante e por isso que está doendo o seu ombro. Se você prestar atenção nisso, você pode, com uma simples atitude, relaxar o braço e ficar melhor. Esse é um dos poucos benefícios, um dos muitos benefícios que a gente pode ver nessa situação muito particular que a meditação pode trazer. E essa é uma das dicas que a gente vai ter aqui, muitas dicas, né? Primeiro, pergunta da internet, tem uma dúvida dos internautas, aliás, tem muitas dúvidas, né? A Paula Ferreira está perguntando, a meditação ajuda a controlar a ansiedade? Doutora Mariela, a gente respondendo aí, ajudando a responder a Paula, a gente fica imaginando, olha, a meditação deve ser uma beleza, mas para isso eu tenho que raspar a cabeça, mudar para o Himalaia, usar aquelas túnicas, virar um monge budista, aí eu não vou ter ansiedade, não vou ter problema nenhum, vou meditar finalmente. É assim? Não, não é assim. Na verdade, muitas pessoas pensam isso. Isso é bem interessante da gente comentar. A maior parte das pessoas consegue sim meditar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, enfim, se for crianças, inclusive, né? Ou no ônibus, ou em qualquer outro local. A gente não precisa estar em retiro, no mosteiro, em algum local. Não há nada de errado com isso, mas a gente não precisa fazer isso. A meditação ajuda demais no controle da ansiedade, porque simplesmente ela nos tira do piloto automático e ela faz com que todo o nosso sistema nervoso central atue favoravelmente, ajudando o corpo nesse processo de relaxamento. Então, a ansiedade é uma das coisas mais bem estudadas com a meditação, tem muitos benefícios, sem dúvida alguma. Isso, tem muitos benefícios, mas muitas dúvidas também. Se pensa, não, será que eu cheguei lá? Será que eu consegui? Será que agora sim eu meditei? Bom, essa é a dúvida de muita gente. Agora, imagina um aparelho que funciona como um espelho do funcionamento do seu cérebro, que mostra como é que você está meditando. Existe esse aparelho e Ana Brito mostra pra gente agora. Mentes inquietas em busca do equilíbrio. Mantenha o olhar no ponto entre as sobrancelhas. Você também é daquelas pessoas que até tentam meditar, mas de repente se pegam brigando com os pensamentos. Ou ainda se agarra a um deles e daí não consegue mais se livrar. Peraí, se concentra, você está aqui. Ainda falta 5 minutos. Mas eu tenho que pagar a parcela do apartamento. 2 minutos. Ai, 30 segundos. Não, volta. E demorava muito. Não precisa desistir da meditação, não. Saiba que tem como melhorar isso com o tempo, com a prática e até com a ajuda da tecnologia. Mas o que exatamente acontece no cérebro quando uma pessoa tenta meditar?
Daniela aceitou participar de uma demonstração. Ela tem que vestir uma touca com eletrodos que vão captar as ondas elétricas cerebrais. O mecanismo é chamado de neurofeedback, que mostra reações do cérebro na tela do computador. Essa tecnologia dá para a gente a possibilidade de enxergar isso, de enxergar, então é assim que eu estou agora. Agora a minha preocupação baixou e eu estou num estado mais propício para meditação. Há 2 anos, a meditação faz parte da rotina da Daniela, até nos lugares mais improváveis. Isso agora, porque no começo foi bem difícil. Muita preocupação aparece, né? O que eu tenho que fazer, desde coisas do tipo, preciso lavar roupa, preciso fazer janta. O segredo é você não brigar com aquilo, porque se você começa a brigar, aí que a coisa fica com você. O computador lê as ondas θ de baixa frequência que o cérebro emite num estado meditativo profundo. A gente começa a ter uma maior atividade, a cor começa a ficar mais intensa, menos azul escuro, nessa região posterior da cabeça. A cor azul é bom sinal, indica que Daniela atingiu o relaxamento. Ela está acalmando o funcionamento dessa região, ela está acalmando o funcionamento das emoções. Em alguns momentos até surgem flashes amarelos e vermelhos, indicando algum tipo de agitação ou preocupação. Mas com a sala escura e em silêncio, quem domina é o azul. Daniela meditou pra valer. E os flashes esverdeados no cérebro são a prova disso. Esses flashes acontecem quando ela mergulha. Esses flashes acontecem quando ela se aprofunda nesse estado de relaxamento e de meditação. Beatriz está tentando chegar lá. Começou a meditação há 1 mês, em casa mesmo, ouvindo música. Ao longo desse 1 mês eu venho tentando praticar toda semana, pelo menos umas 2 vezes por semana, para dar esse relaxamento, para praticar mesmo. Hoje, ela também vai saber se está conseguindo mesmo meditar. Nesse outro teste, os sensores captam a atividade na área do cérebro que responde pelas emoções. Na tela do computador, a representação das ondas elétricas. As ondas alfa são essas ondas bem desenhadas. Então ela tem um grande aumento de alfa e ela tem um aumento de ondas θ também. Ou seja, ela está conseguindo fazer o que a gente esperava que ela fizesse. Cada vez que mergulha no estado meditativo, Beatriz ouve um sinal. É o sininho. É o sininho que vai tocando, mostrando que ela está no caminho certo. E quando a sessão termina, ela quase não acredita no resultado. Foi muito bom. O resultado foi Jura? Muito bom. É. Sério? Uhum. Que legal. Com esse treinamento, vai ficar mais fácil mesmo chegar ao estado meditativo. Você criou uma memória. Sempre que tem essa memória, mais fácil você acessar. É um treino, né, doutor Tarso? A gente está vendo que precisamos de treino para chegar lá mesmo. Exatamente. Meditação, ela precisa ser treinada. E quanto mais você treina, quanto mais você se mantém meditando, mais fácil é você atingir esses níveis de atividade elétrica cerebral de menor frequência, que a gente chama de beta ou de θ, por exemplo. Vamos entender então melhor esses níveis de atividade cerebral. A gente tem uma representação aqui de uma mulher que, como toda mulher, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Olha lá, tá mexendo no computador, tá cozinhando, tá vendo televisão. Nós aqui estamos numa frequência predominantemente beta, que é essa frequência rápida, essa frequência mais rápida de múltiplas atividades ao mesmo tempo, que a gente precisa estar alerta e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Essa é a onda que predomina no nosso cérebro neste momento, no momento de maior atividade. Agora, se ela estiver numa situação em que ela está, por exemplo, esperando para ser atendida num consultório médico. Ela está sentada, não tem nada aparentemente que ela precisa fazer ali naquele momento, a não ser esperar, e ela já começa a prestar atenção na respiração dela ali.
a gente nota que começa então a haver o aparecimento de o que a gente chama de onda alfa. Essa onda alfa é uma onda de menor frequência que a gente nota nos estados de maior relaxamento, quando a pessoa começa, por exemplo, a focar a atenção nela na respiração, por exemplo. A gente já vê que a frequência é menor. Diminui. Exatamente. E aí temos uma evolução disso depois. Exatamente. As ondas teta. As ondas teta são ondas de uma frequência menor ainda, metade da frequência da onda alfa, que a gente vai atingir naquele estado de meditação mais profunda e também no sono. Então, no sono de qualquer pessoa, a gente consegue flagrar essas ondas teta e no indivíduo alerta, acordado, a gente consegue flagrar isso na meditação mais profunda. E por que então não é melhor a gente simplesmente dormir? Porque dormir a gente não está tendo, do ponto de vista neurológico, um momento reflexivo. A gente não presta atenção no nosso corpo quando a gente está dormindo, a gente não consegue identificar a fonte de ansiedade, as fontes de conflito, que a gente consegue quando está, por exemplo, meditando em teta. Então, aí depois a gente tem mais uma onda que tem a ver com o sono também. Tem a ver. É a onda ainda de menor frequência, que vai ser a onda delta. Essa onda é a onda de menor frequência, que é quase que uma exclusividade do sono profundo ou naqueles meditadores de muita experiência, de longa prática, como o típico monge tibetano, por exemplo. Entendi. Ele pode atingir em algum momento durante a meditação a frequência delta. E para a gente ser saudável, a gente precisa de todas essas ondas no nosso cérebro? Precisa de todas essas ondas e o mais importante é que essas ondas estejam relacionadas ao momento adequado. Quer dizer, acordado tem que predominar beta, relaxado tem que predominar alfa, dormindo tem que aparecer as ondas delta. Isso que é importante, as ondas teta. Cada coisa no seu lugar, né? Exatamente. Totalmente em beta aqui, totalmente em beta, ligadíssimo. Pergunta da internet, muita gente com dúvida. Olha só a dúvida da Madalena, doutora. Não consigo esvaziar a mente. Queria muito conseguir, mas parece que os problemas me perseguem. Madalena, bem-vinda ao planeta Terra. É assim mesmo, né? É assim mesmo. É difícil demais, mas boa notícia, Madalena, tem jeito. Tem um exercício para a gente entender melhor isso, para poder domar os pensamentos. Pensamento é um negócio, né? Por exemplo, o que a senhora vai mostrar para a gente aqui, doutora? A mente é extremamente criativa, né? Então, aqui a gente vai fazer uma simulação do que acontece na nossa mente. Então, vamos pensar que esses carrinhos aqui sejam os pensamentos. Tipo a Madalena, eu vou tentar pensar, vou ficar meditando aqui, vou concentrar. Isso. O que acontece? Num primeiro momento, quando a pessoa ainda não está habituada a meditar, é natural, Madalena, que aconteçam um acúmulo desses pensamentos. Como amanhã é dia primeiro, tem que pagar o condomínio. Tem que pagar o condomínio. A escola dos meninos. Aí depois meninos. a escola dos meninos, eu tenho que Vazamento no banheiro. Isso. Reforma da sala. Por aí vai, tá? Tá brigando com todos esses pensamentos. Brigando. A pessoa fica ali tentando fazer com que eles não venham, mas eles estão vindo. Tudo acumulado ali, não consegue relaxar de jeito nenhum. Exatamente. O que a gente tem que fazer nesse momento? Se permitir realmente abrir um pouco mais, esvaziar a mente, deixá-la fluir, deixando com que os pensamentos andem, como se fossem esses carrinhos. É claro que, num primeiro momento, é natural que exista uma espécie de congestionamento ou um trânsito intenso. Até mesmo pensamentos vêm em repetição, eles vão ficar passando. Vão e voltam o tempo inteiro, né? Aí, com o passar do tempo, com o treinamento, como nós falamos, que é uma das questões mais importantes que a gente tem para a meditação, esses pensamentos acabam vindo de uma forma mais tranquila, numa velocidade menor, onde a gente consiga identificá-los mais e de uma forma mais pausada. Realmente, é dia primeiro, eu vou ter que pagar o condomínio. Isso. Ok. E aí, quando a gente faz um não julgamento desse pensamento, quando a gente se permite que esse pensamento flui e passa, e a gente assuma uma postura, mais importante de tudo, de observador desses pensamentos, a gente consegue se sentir muito melhor e esse é o caminho, sim, para a meditação. Esse é o caminho para a gente entrar naquelas ondas, inclusive, mais tranquilas. E fica mais seletivo, porque a mente nunca vai parar de funcionar, mas você pode escolher em que carro embarcar, Exatamente. em que pensamento pegar uma carona ou não. Isso, porque eles vão fluir, naturalmente os pensamentos vão fluir. Então, quando a gente decide, observa, sem um julgamento, mas quando a gente consegue observá-los sem se criticar, sem se se punir com isso, puxa, não estou meditando, o que só piora a situação, a gente consegue, de fato, relaxar mais e entrar no estado meditativo. É sinal de vida que os pensamentos estejam fluindo, Exatamente. Né? É ótimo isso. A natureza da mente é essa, tá tudo bem. O que realmente vai acontecendo com todas as meditações é que, devagarinho, a gente consegue colocar
focando a atenção, em vez de em várias coisas ao mesmo tempo, em menos coisas, até que a gente tenha uma única coisa, até que a gente consiga estar absolutamente em contato conosco. O sinal bate e começa o corre-corre. É hora do recreio. Gente, recreio de escola é assim mesmo, é hora da bagunça. Mas o que a gente está vendo aqui é muito diferente de um outro momento que essa criançada tem nessa escola. Quando todos voltam para a sala de aula, a escola se acalma. E dentro da biblioteca, num cantinho especial, olha só o que esse grupo está fazendo: meditação. Eu fecho os olhos, inspiro e expiro. Aí depois eu sinto relaxamento, mais calmo. Há pouco mais de um mês, a meditação faz parte da rotina dessa escola, que fica na região metropolitana de Vitória. O objetivo é melhorar a concentração dos alunos e, com isso, melhorar o aprendizado. O que ninguém imaginava é que essa turminha ia gostar tanto. O envolvimento de todos é o que mais me surpreendeu. E está todo mundo gostando tanto que todo mundo quer vir para esse espaço ou dentro de sala, utilizando todos os espaços que a escola tem. Entre uma tarefa e outra, dentro da sala de aula, uma paradinha. Vocês vão imaginar uma pessoa que vocês gostam muito. 10, 15 minutos depois, hora de voltar às lições. Eu presto atenção mais à professora, eu consigo entender mais as coisas. Eles só aprenderam um pouquinho sobre meditação, mas já ensinam. A Julie me explicou direitinho como se faz. Primeiro, você tem que estar com a perna no chão, cruzada. Vou aprender aqui então, vamos lá. Cruzei as pernas. Sim. E o pé tem que estar no chão, com contato no chão. Isso. Depois sua mão tem que estar na sua perna, em volta do seu joelho. Depois você vai ficar com a coluna reta. Depois você vai relaxar o ombro e depois fechar o olho. Na medida que a pessoa estiver falando, que é na sua frente, você vai fazer o que ela mandar. Aí você vai meditar. A escola inteira está mais calma. Quer dizer, pelo menos no momento de ficar calmo, né? Tem momento de brincadeira? Tem. Tem momentos de agitação? Tem. Mas tem um momento também de se concentrar naquilo que eles realmente são e estão fazendo. E como isso ajuda, não é mesmo, Ana Clara? Quando você abre a prova, aí você vê, pergunta, aí você fica, como é que eu vou resolver esse negócio? Aí você medita, você fica mais calma. E aí você olha a pergunta, parece que você está resolvendo quanto é 2 mais 2. Se está bom, pode ficar ainda melhor. O resultado é a longo prazo. Lógico, nós vamos estar colhendo dia a dia essa novidade que nós estamos vivendo, esse controle emocional. Vai abrir os seus olhos e vai dar uma boa espreguiçada. Pronto, todo mundo tranquilo, calmo. Não que ficar assim, quietinhos, seja fácil para essa turma, né? Mas eles conseguem. Difícil mesmo é dar entrevista. Tem que se concentrar, né? Tem que se concentrar, tem. Na entrevista é difícil se concentrar, né? É difícil. Será que precisa meditar um pouquinho antes? O que você acha? Acho que sim. Vamos meditar um pouquinho então, hein? Brincadeira, deixa eu meditar depois. Para Tati é fácil, tanto meditar quanto fazer entrevista, quanto apresentar, que ela também apresenta o programa lá. Mas, olha, vamos em mais uma lista de benefícios, porque a lista é imensa, como a gente diz aqui, dos benefícios da meditação, né, doutor? Olha só. Meditar claramente diminui a ansiedade, melhora a depressão. Para quem tem dor crônica, cada vez mais os médicos que lidam com pessoas que têm dor crônica recomendam, dentre a lista de tratamentos, a meditação, e efetivamente é um ótimo tratamento. Reduz a frequência cardíaca, melhora a pressão arterial e, sem dúvida nenhuma, a qualidade do sono é muito melhorada. Então, hoje, as clínicas que tratam de distúrbios do sono
dentre a lista de prescrições, a meditação pode fazer parte, porque seguramente o sono melhora. Sem contar que melhorando tudo isso aí, melhora consequentemente uma outra lista imensa, que aí é pessoal, cada um tem a sua lista de melhorias. Exatamente. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada de quem é. Carla Ferreira, não consigo sentar em posição de lótus. Tem outras posições recomendadas para meditar? Eu também não consigo ficar muito tempo assim. Coloca, daí dá vontade de você desfazer. Assim, e é uma dor insuportável que atrapalha na história da meditação. Porque aí você só fica pensando na dor, né? Certo. Isso, e a dor é uma distração. Então, de fato, não é interessante a gente sentir dor na hora da meditação. Existem várias posições que a gente pode meditar. Uma delas é deitada, absolutamente deitada, com as mãos, as palmas das mãos viradas para cima. Essa posição costuma ser extremamente confortável. A única questão que a gente tem que cuidar é para que ela não seja feita em momentos de sono, porque, de fato, ela pode facilitar com que a gente pegue no sono. Dormir, mas é uma posição bem confortável. A outra possibilidade é que a gente coloque os joelhos para trás, fique de joelhos. Vou fazer no chão essa melhor, talvez. E coloque os joelhos embaixo do quadril. E a gente pode colocar uma almofadinha, um travesseiro, para que ajude a ficar mais confortável. Muitas vezes também isso essa é uma posição... Dá uma aliviada dá uma aliviada. No tornozelo, ali no calcanhar. Exatamente, a gente consegue ficar com a postura ereta, de maneira que facilita também o fluxo da respiração, que é bem importante, né? E essa posição muitas vezes é confortável para muitas pessoas. Mas tem gente que não consegue ajoelhar. E tem gente que não consegue ajoelhar. E a outra dica mais fácil ainda é que a gente possa fazer, de fato, sentada, né? Sentada, com os pés sempre bem apoiados no chão, isso é uma coisa importante, né? De forma que a gente fique assim 90 graus e preferencialmente ter um apoio também na coluna lombar, porque assim a gente fica com maior proteção, fica com a postura relaxada e ao mesmo tempo ereta. Facilitando esse fluxo de entrada e saída do ar, a gente consegue ter esses benefícios da frequência cardíaca, da pressão arterial. Portanto, facilitar a respiração é sempre muitíssimo importante na meditação. Doutora, mas só de falar, você já fica querendo encostar a cabeça, fica assim, tem que arrumar a blusa, começa a pinicar. Eu não consigo ficar parado. E aí, como é que eu vou meditar? Bom, a gente tem outras possibilidades também. Dá para se meditar até fazendo coisas do dia a dia. Por exemplo, lavando a louça, como a gente mostrou a bonequinha, mas absolutamente concentrada naquilo, fica limpa e se dando conta exatamente do que se está fazendo. Esse é um tipo, isso é uma técnica de meditação. A outra ainda, para quem ainda talvez mais agitado, e se usa muito para crianças, nós temos uma experiência ótima com a criança agitada, é fazer com que a gente justamente possa correr, fazer uma atividade, fazê-la dinâmica ou ativa. Pode ir? Pode. Correndo? Pode. E aí, pode correr. Isso. Corre um pouquinho. Isso. Pode até cantar alguma música nesse momento, enfim. Né? Uma valsa. Tá? Aí a gente pode fazer essa brincadeira toda com a criança, enfim, ou com adultos também, não tem problema nenhum que sejam mais agitados. E aí a gente para sentar. Logo em seguida. Essa parte aí... A gente ativa bastante todo o sistema simpático, e logo em seguida a gente chama o sistema parasimpático para que entre em ação. E aí, nesse momento, então, a gente faz com que a gente possa perceber o nosso corpo de uma forma mais intensa. A respiração, a pulsação, a entrada e a saída do ar, que preferencialmente deve acontecer pelo abdômen se distendendo quando nós inspiramos. E a mão pode ficar sobre os joelhos como estão. E percebemos assim, a pulsação que o corpo está tendo neste momento. Beijo, bom trabalho. Lembra da pergunta do nosso auditório virtual? Olha só, Lola Costa, tem alguma música específica para meditar? A gente sempre ouve falar de mantras, né, doutora Mariela? O que é um mantra? Sim, o mantra é uma frase que normalmente nós repetimos algumas vezes, ou que nós ouvimos ou repetimos mentalmente algumas vezes, até que ela faça sentido normalmente para a gente, de forma que a gente consiga focar a atenção enquanto se ouve ou então se fala essa frase. Então, a música ideal para poder meditar, primeiramente, ela é uma música tranquilizadora, calma, e muitas vezes é acompanhada desse mantra, que é essa frase. A gente está ouvindo um mantra aqui, né? Mas é um mantra que às vezes as pessoas falam, muito difícil isso, eu não estou entendendo esse significado, ou não gosto dessa música. Que tipo de frase a pessoa pode repetir para ela mesma para facilitar a meditação?
Isso, ela pode repetir uma série de frases que façam sentido para ela. A gente pode recomendar que essa frase seja falada ou sentida, pode ser falada em voz alta no primeiro momento, quando você está começando a meditar, o que facilita, e depois em voz baixa. Ela pode inspirar, então, e expirar, como se fosse expirar a frase dizendo que eu esteja em paz, ou eu estou em paz, ou estou aqui e agora, né? Sempre na expiração. Essa frasezinha, que vai fazer sentido para cada pessoa, ela vai sendo repetida de maneira com que a atenção fique focada nisso e devagarinho os pensamentos, então, acabem reduzindo esse fluxo e a meditação seja facilitada. Muito bem, faça as pazes com o seu presente, você vai passar muito tempo com ele, se Deus quiser, se der tudo certo, o presente é o que conta, né? A meditação tem sido muito estudada nos últimos anos e ela se mostrou muito benéfica para várias situações de saúde. Um trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos mostrou que as pessoas que meditam comparativamente com aquelas que não meditam regularmente acabam tendo uma redução de doenças em até 30%, ou seja, ela se mostra benéfica para vários aspectos. Para o sono também é verdadeiro. Na verdade, a meditação nos ajuda sempre a estar presente no momento em que nós estamos, não no passado e nem no futuro. Então, colocar a atenção no corpo, na respiração, ela é muito útil para que a gente possa se sentir melhor de uma forma geral. E se sentir melhor ajuda a gente a entrar num sono mais facilmente, diminui a insônia de indução e, ao mesmo tempo, outros trabalhos mostram que existe menos despertares durante a noite quando as pessoas fizeram a meditação antes. É claro que tudo depende do treino e da frequência com que a gente faz. Outros estudos mostraram também que os benefícios são maiores quando a gente faz com regularidade.